Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a extrema-direita, ela está assim em guerra, porque inclusive um dos seus representantes levou um ferro nas eleições de São Paulo e ela está assim em prantos. E tem outra, aqueles mais assim revoltados, por exemplo, caso do tal de Malafaia. Nossa, o Malafaia acabou com o Bolsonaro, mas acabou, falou assim misérias, inclusive dizendo que o Bolsonaro é covarde. E tem outra, ele é um dos mais fervorosos apoiadores do inelegível. É, o Malafaia. E ele manifestou sua decepção com o tal de genocida, o Bolsonaro, após a conturbada campanha eleitoral em São Paulo. Agora, o descontentamento foi expressado em uma entrevista que o Malafaia deu a Mônica Bergamo. Agora, segundo o Malafaia, olha bem, o inelegível, o Bolsonaro, foi covarde. Exatamente isso. Ele diz que o Bolsonaro foi covarde, omisso e não não participar, inclusive, ativamente da campanha do Ricardo Nunes, que inclusive era apoiado pelo governador de São Paulo. Agora, assim, ele diz inclusive que o comportamento do Bolsonaro na cidade dá um sinal dúbio ao eleitor sobre aquele outro lá que levou um ferro danado, aquele nariz empinado, ladrão de banco. Sabe quem é o ladrão de banco? Quer dizer, ladrão de banco. Se fosse ladrão de banco, a gente até respeitaria. Mas ele é ladrão de velhinho aposentado. É o tal de Marçal. É ladrão de velhinho aposentado, rouba pela internet. Aposentadoria, os caras recebem uma miséria para comer, ele vai lá e rouba o salário. Agora, o Malafaia reservou uma série de ataques durante essa entrevista que ele deu a Mônica Bergamo. Agora, e tem outra, olha bem o que ele falou, abre aspas. Bolsonaro é covarde, omisso, que se baseia em redes sociais e não quer se comprometer e fica em cima do muro para ficar bem, sabe com quem? Com os seguidores de redes sociais. Isso quem afirmou foi o tal de Malafaia, aquele estelionatário evangélico. E ele afirmou também a participação do Bolsonaro nas eleições, que o político, olha a forma que ele falou, que político é esse, meu Deus, que tem que estar aonde o povo quer, diz ele. Agora, com seguidores de redes sociais, exatamente o Malafaia acabou. Quer dizer, nessa daí
o bolsonarismo, aqueles mais idiotas, ainda fica assim em cima do muro, não sabe o que fazer. Agora, o Malafaia afirmou sobre a participação do inelegível nas eleições. E ele, olha bem, eu vou até repetir o que ele falou. Abre aspas. Que político é esse, meu Deus, que tem que estar onde o povo quer, disse o Malafaia, repetindo o seu descontentamento com o genocida. Na conversa com a jornalista Mônica Bergamo, o Malafaia revelou também que o inelegível Bolsonaro chorou 5 minutos ao telefone no início do ano, ao ver as investigações contra ele e seus aliados avançarem. O genocida diz Malafaia que o Bolsonaro temia ser preso naquele momento. Abre aspas, ele estava chorando, depressivo na cama da praia, lá em Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Perto de ser preso, liguei para ele e falei, vai ficar chorando a ele? Vamos pra rua, cara! Recordou o Malafaia. Agora, apesar das desilusões que o Malafaia diz que teve com o Bolsonaro, o Malafaia diz estar disposto a seguir com o aliado do Bolsonaro e revelou, porém, estar cada vez mais inclinado a apoiar o tal de Tarcísio. Tarcísio é aquele que é governador de São Paulo, que não conhecia nem a Praça da Sé, e o pessoal do interior elegeu ele a governador. Agora, o Tarcísio mostrou que um líder não anda atrás do povo, um líder guia, anda na frente. E ele afirma, o Tarcísio ganhou muito comigo, disse o tal de Malafaia. Agora, na conversa com a jornalista, publicada inclusive nessa terça-feira, o Malafaia também disparou contra uma série de outros aliados bolsonaristas pelo mesmo motivo que fez crítica ao Bolsonaro. E foram alvos o senador, o tal de Magno Malta, aquele idiota, é um senador. Eu não entendo como uma população que raciocina, pensa, trabalha pra caramba, pode eleger um cara como esse tal de Magno Malta. Tem que ser muito burro para votar num cara desse. Tem que ser burro ao extremo. E também ele falou o outro deputado, o tal de Marcos Feliciano, que estava apoiando, sabe quem? Estava apoiando aquele que levou um ferro, o tal de Marçal. E também falou do tal de Nicola Ferreira. E aí ele complementou, ele falou assim, olha bem o que falou o Malafaia. Esse Pablo Marçal vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos. Fecha aspas, concluiu o Malafaia. Agora vou falar uma coisa. Também as pessoas que votam nesse pessoal,
é o fim da picada. Porque, olha bem, a Polícia Civil, inclusive, mandou para a Justiça Eleitoral um inquérito contra esse Marçal. Ele me encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo as investigações contra o Pablo Marçal, do PRTB, por divulgar um laudo médico falso do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Agora, o objetivo da corporação, ao enviar os autos e evitar duplicidade na apuração, uma vez que já tramita no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, uma notícia crime apresentada pelo candidato do PSOL, o Boulos. Nossa, esse não é fácil. Agora, o processo levou à suspensão do perfil do tal de Pablo Marçal, inclusive do Instagram, no último sábado, véspera das eleições, inclusive. Porque eu nunca vi uma estupidez dessa extrema-direita. Porque eu vou te falar um negócio, esse Pablo Marçal, ele é estelionatário. E normalmente estelionatário não é burro. Mas o comportamento dele é o comportamento de um idiota. Como que ele faz? Ele falsifica um documento e publica esse documento falso. E tem outra. O documento falso era de um médico que já tinha morrido há 2 anos. Inclusive, ele falsificou a assinatura. Isso quem falou e denunciou foi a filha do médico. Agora, no domingo, dia 6, questionado sobre o caso, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, disse que Marçal responderá judicialmente, isso se confirmar a fraude. E nessa transação de confirmação da fraude, que já saiu na imprensa toda isso, ele perderá os direitos políticos, será outro inelegível, vai acompanhar o seu mestre, que é o genocida, o Bolsonaro. Agora, o laudo fraudulento apontava consumo de droga e uma internação por surto psicótico do Boulos. Isso quando ele tinha, acho que 19 anos. Ao suspender a conta do candidato do PRTB, o juiz Rodrigo Gasper, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, disse que tem sido a página do tal de Marçal tem sido utilizada para divulgação de fatos mentirosos, inverídicos, infamantes, inclusive. Agora, eu praticamente só vi acontecer isso há um bom tempo atrás, em uma campanha presidencial, que era a extrema-direita também,
em cima do presidente Lula. Inclusive, esse fato, depois de alguns anos, foi relatado pela pessoa que cometeu o crime, que era o Boni, da Rede Globo. Isso, inclusive, foi num debate. Eles pegaram um monte de pastas sem absolutamente nada e colocaram em cima da mesa. E falavam, aqui tá todos os documentos e tal. E era tudo mentira, não tinha nada. E de acordo com o juiz, trata-se de notícias e fatos concretamente graves, perpetrado às vésperas das eleições, em tese com o nítido propósito de interferir no ânimo eleitoral. Mas é lógico que ele queria interferir. Ele queria, inclusive, que o Boulos não fosse para o segundo turno. É isso que ele queria. Por que ele não fez isso com o prefeito de São Paulo? Ele não fez isso com o prefeito de São Paulo. Apesar que ele encheu o saco do prefeito de São Paulo, naquele caso, inclusive, que ele fala nos debates do boletim de ocorrência que a mulher do Nunes tinha feito. Agora, vou te falar uma coisa, o Nunes também é um pato, porque na hora que ele fez essa pergunta, era muito fácil o Nunes falar assim, responder para ele, não ficar calado. E respondia da seguinte forma, você está me perguntando por que ela fez o boletim de ocorrência? Tem que perguntar a ela por que ela fez, não é para mim. Quem fez foi ela, pergunte a ela. Era isso que ele tinha que responder, mas ficou calado. Aí o Marçal, inclusive, colocou o apelido dele de Bananinha. Agora, é que esse pessoal da extrema-direita, eles já estão acostumados e eles sempre fazem isso. Não é a primeira vez. Você veja bem na campanha presidencial, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, todos eles aceitaram a mamadeira de piroca e coisas mais. Esse tipo de coisa é falta de respeito com o eleitor. Quem é que tem que julgar isso? É o Tribunal Eleitoral. Agora, por que o Tribunal Eleitoral deixou chegar a isso? Por exemplo, esse Marçal cometeu vários crimes, até antes de começar as eleições. Bom, ele já tinha sido condenado por roubo. Roubo de pessoas idosas, de aposentado. E foi condenado a 5 anos e poucos de cadeia. Agora, o cara cometeu crime e continuou cometendo crime até nas eleições. E o Tribunal Regional Eleitoral, que é para ver isso, não fez absolutamente nada. E nem a presidente lá do Supremo do Tribunal Federal Eleitoral não fez absolutamente nada. A ministra Carmen Lúcia não fez absolutamente nada. Ficou caladinha. Isso como sempre, apesar que saiu um livro aí de um jornalista falando do comportamento dela também. Eu vou até ler o livro e vou até fazer uma materinha
falando a respeito do que está no livro. E o jornalista é um jornalista respeitado. Porque o negócio é o seguinte, essa direita raivosa, extrema direita aí, inclusive com esse Marçal, Malafaia e Companhia Limitada, foram justamente esse pessoal, inclusive os empresários que patrocinaram a campanha do Marçal, que tem um monte deles aí, que patrocinaram a campanha. Agora quero saber como é que fica isso. Agora, esse mesmo pessoal também patrocinou aqueles terroristas de 8 de janeiro, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram. Agora, sabe qual era o objetivo? O objetivo era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Esse era o objetivo. Sabe para quê? Para dar um golpe militar, implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos a ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos nunca mais, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui porque inclusive tem uns cachorros que gostam de latir a essa hora, não sei se vocês estão ouvindo, mas o negócio é o seguinte, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.